Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, mais uma vez ao Ciência Todo Dia lá com Pedro Loss. E eu sempre fico na dúvida se eu tô falando certo, se é Loss, se é Luz. Acho que é Luz, porque ele fala Luz. O vídeo, o número mais misterioso do universo, e vamos usar esse react para falar sobre matemática, ciência e essa área da ciência que eu menos domino, que é a matemática. Eu acho que todo mundo já teve dificuldade alguma vez na vida, mas aí quando você vai ficando adulto, você percebe que talvez não era tão difícil assim, ou talvez era difícil assim, mas a gente vai fazendo os pazes com a matemática. Você já fez as pazes com a matemática? Eu fiz. Eu fiz as pazes com a matemática na época do cursinho, alguns anos atrás. Eu acho que todo mundo, uma hora, as pessoas que, como eu, não eram muito de matemática, né, das ciências exatas, precisa fazer as pazes com a matemática. Então vamos usar esse vídeo. Vamos, gente, todos nós, num grande círculo, vamos fazer as pazes com a matemática. A matemática pode ser bonita, assim, pode ser legal, pode ser artística. Relaxa, vamos, vamos esquecer esses traumas, vamos deixar, esse é um momento para você respirar e dar o próximo passo. Eu aqui serei o seu facilitador. É só gracinha para chamar sua atenção para esse vídeo. Mas antes, você pode ajudar esse canal aqui com apenas 1, 2 ou mais cliques, mas são milissegundos que você gasta do seu dia e me ajuda muito. Você pode se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. É inscrito no canal? Curte, compartilha, joga lá no grupo do Zap, joga lá no grupo do Telegram, me ajuda muito. Já viu minha carinha por aqui, mas não tem certeza se é inscrito? Verifica essa inscrição, me ajuda muito. Agora, caiu pela primeira vez no meu canal? Seja bem-vindo. Pegue a pipoca, pegue uma comidinha, pegue uma bebidinha, que vamos ver um vídeo legalzinho juntos e tentar descobrir mais um pouco sobre o universo. Cada dia é uma oportunidade para aprender mais. Estamos aqui juntos para isso e para discutir esse aprendizado, não é mesmo? Mas é isso. Fique, veja o vídeo quanto você quiser. Se você se sentir interessado, curtir o conteúdo, quer fazer parte dessa comunidade, inscreva-se. Quando dá tudo certo, tem 2 vídeos por dia aqui. Se não der nada certo, pelo menos 1 vídeo por dia eu tento garantir pra nós. Beleza? Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Matemática, inclusive, eu só sei anedotas, eu não tenho conhecimento muito profundo sobre matemática, eu só tenho conhecimentos meio que pseudocientíficos ou misteriosos, tipo o Código da Vinci, que fala lá da sequência de Fibonacci, da, como que é? Proporção áurea, que usam umas teorias da conspiração com matemática. Já viram isso? Tem toda uma teoria da conspiração da matemática. Tem o Código da Bíblia também, já viram o Código da Bíblia? Que os caras criaram um programa lá que fala que consegue, através de coordenada geográfica não, né? Plano cartesiano, construir predições do futuro em livros da Bíblia. Eu só sei coisas conspiratórias envolvendo matemática. Então vou aproveitar e tentar descobrir alguma coisa científica hoje, né? Vamos falar de ciência envolvendo matemática. Mas a conspiração sempre é mais legal. Por isso que a conspiração ela se propaga numa velocidade muito mais rápida que a ciência, vamos dizer, metodológica. Porque a conspiração é muito mais interessante, muito mais atrativa, muito mais legal, né? Acho que por isso que essa grande leva de youtubers de ciência são tão bons, né? Eles tentam deixar a ciência cada vez mais divertida e agradável. Porque, inclusive, esse é o... Eu acho que falando de divulgação científica, né? Não de aprendizagem. Aprendizado, né? Quando você está trabalhando para construir um conhecimento, realmente a frustração, eu acho que ela faz parte, sinceramente. Eu não acredito muito nessa questão, e até acho que é meio falha, muitas vezes, algumas propostas pedagógicas que visam só a diversão. A diversão faz parte do processo pedagógico, mas a falha, o erro, o incômodo, se sentir meio que deslocado por um momento também faz parte, sabe? O que não faz parte é você se sentir deslocado para sempre. Sentir falhando para sempre. Eu acho que é por isso que nós não gostamos tanto de algumas ciências exatas, como física e matemática. Porque muitas vezes, infelizmente, alguns professores não sabem utilizar esse fracasso e esse erro para nos ensinar. E se você pensar, faz parte do processo de conhecimento você se sentir incomodado em certo nível. Tá batendo a cabeça ali para resolver um problema e não vai. Só que é
muito importante você ter um pedagogo, uma pessoa formada na área que saiba usar esse incômodo para produzir um conhecimento junto com você, tá ligado? O incômodo ele faz parte, ele só não pode fazer parte de toda a aula de matemática. Aí realmente, se toda aula de matemática você tá, durante a sua vida você se sente incomodado, realmente, infelizmente, faltou um profissional. Não que os seus profissionais que trabalharam com vocês eram ruins, más pessoas. Mas por uma série de motivos, às vezes sala cheia, às vezes estruturas precárias, às vezes vários causos. E às vezes, infelizmente, um profissional não muito bom não soube trabalhar essa frustração para construir conhecimento junto com você. Porque faz parte, né? Só pensar no nosso conhecimento como seres humanos mesmo, né? Muitas questões que nós aprendemos, às vezes, é na frustração, é no tentar e não conseguir, né? O fracasso tem um papel pedagógico muito importante. E ainda mais numa ciência e numa área do conhecimento humano que envolve muito exercício mesmo, né? Muita repetição, o fracasso vai fazer parte da aprendizagem, né? E eu tô aqui enrolando 6 minutos e não dei play no vídeo. Eu sou o reactor mais aleatório que tem. Vamos ver o que o Pedro Loz tem pra gente. E o mais chato é que eu fico metendo. Toda vez que eu reajo o vídeo, eu falo isso. E ele já deve ter falado o nome dele várias vezes. E parece que eu tô de sacanagem, né? Mas eu realmente esqueço a pronúncia. Me desculpa, Pedro. O nosso universo contém diversos mistérios. Mas poucas pessoas param para pensar em números misteriosos que aparecem em praticamente todo lugar. Alguns números irracionais, como o pi, estão presentes em diversos lugares. Mas se você Vai falar da proporção áurea, não vai? Fala da proporção áurea. Ou será que esse número misterioso é a proporção áurea? perguntar para alguns físicos qual é o número mais misterioso que eles conhecem, vários deles vão te responder um número que você provavelmente nunca ouviu falar. Ah, então não é proporção áurea. 1 sobre 137. Sendo 1 sobre mais exatos, 137. nós poderíamos falar 1 sobre 137,03599 ou até mesmo 0,0072973. Não, vamos ficar sobre 1 sobre 37. Mas para fins de Fica mais legal. praticidade, nesse vídeo nós vamos Odeio vírgula, cara. Putz. Nossa, você quer ver eu surtar com notação científica, mano. E o pior é que a notação científica é um negócio que não dá pra fugir. Não sei pra que área você pensa aí, ou pra qual área você tá trabalhando, tipo de faculdade, essas coisas. A não ser que seja português, e nada contra português, mas, cara, você vai precisar de notação científica alguma hora, tá ligado? E dá raiva que é um bagulho que te ajuda tanto, mas te confunde tanto a cabeça. Mas quando você aprende a usar, te ajuda tanto, tá ligado? Principalmente quando você aprende a usar notação científica negativa. Tipo, 9 vezes 10 a menos 6. Isso ajuda tanto a sua vida, cara. Ajuda tanto. Mas até você ir pro ponto que isso te ajuda, queima tanto os seus neurônios que dá raiva, tá ligado? nos referir a esse número simplesmente como 1 sobre 137. Obrigado. Em um primeiro momento, ele parece ser apenas uma fração aleatória que você poderia encontrar resolvendo contas, mas nada muito inusitado. Se você tivesse que escolher um número que você acha mais misterioso, eu duvido muito que você escolheria 1 sobre 137. Mas se você mostrar esse mesmo número para um físico teórico, a reação vai ser completamente diferente. O físico Richard Feynman, bem famoso, uma vez descreveu que é um dos maiores mistérios. Eu vou mudar minha câmera, que pelo jeito vai aparecer muito texto ali em cima e eu vou ficar em cima, né? Mistérios da física, um número mágico que chega até nós sem nenhuma compreensão feita pelo homem. Caramba, mas de onde vem esse número? Feynman também disse que todo bom físico teórico tinha esse número em uma parede e se preocupava com ele. O físico Wolfgang Pauli, ganhador de um Nobel, disse que a primeira pergunta que ele faria pro demônio quando morresse seria o significado desse número. Caramba, 2 comentários, pô, você já tem tanta certeza que você vai pro inferno assim, e 2, sério que essa pergunta que você vai fazer? Esse número tem que ser muito importante. Pauli passou parte da sua vida tentando decifrar o que esse número significava. De alguma forma, parecia que o próprio universo nos deu ele de presente. Ele morreu de câncer no pâncreas em 15 de dezembro de 1958, depois de ter passado mal em uma palestra algumas semanas antes. E adivinhem, o número do último quarto de hospital em que ele ficou
foi o quarto de número 1 sobre... Tô brincando, foi o quarto 137. Amigos, família e visitantes Não é possível. Fake news. que foram vê-los poucos dias antes de ele morrer disseram que Pauli falava sobre o fato de estar no quarto de número 137 e para todos irem visitá-lo. Mas o que o número 1 sobre 137? E espero que ele esteja no céu, cara. Todo meu desejo é que ele esteja no céu nesse momento. Coitado. O cara achava que já ia pro inferno, mano. Que isso? Tem de tão especial que fez um dos maiores físicos do século XX e também um dos pais da mecânica quântica ficar focado nele até o dia em que ele morreu. Esse número tem um nome, constante de estrutura fina, e na física ele é representado pela letra grega alfa. Em forma de equação, o número é representado como o quadrado da carga do elétron sobre 4π vezes a permissividade do vácuo vezes a constante de Planck reduzida vezes a velocidade da luz. Vamos ficar com 1 sobre 37? Eu acho melhor. O que vocês acham? Comentem aí. Pedro, vamos ficar com sobre 1 sobre 37, é mais legal, eu gostei mais. Bastante coisa. Se você olhar bem para essa equação, você vai perceber que ela é composta por constantes como a velocidade da luz. E constantes são coisas que nós já estamos acostumados dentro da física, nós vemos constantes o tempo inteiro. A própria constante da velocidade da luz aparece direto em equações desde a mecânica quântica até a relatividade geral. A constante gravitacional talvez seja uma das constantes mais importantes junto com a da luz. Até mesmo a constante de Planck aparece em uma série de equações e é quase um pilar da mecânica quântica. Mas nenhuma delas... E é muito bom pros estudantes quando o exercício tem uma constante, porque é tipo um número que eu vou ter que me preocupar menos. Eu já sei o que significa essa letra, tá ligado? É maravilhoso quando tem um exercício no vestibular assim e no final tá: considere C igual a velocidade da luz e não sei o que igual a não sei o que. Tipo, você fala, caramba, yes! recebe o nome de número misterioso do universo, e poucas deixaram tantos físicos obcecados durante boa parte da vida. E para entender o que tirava o sono de tantos físicos teóricos, nós precisamos voltar no tempo para o nascimento da mecânica quântica. A mecânica quântica começou a avançar no final do século XIX e começo do século XX, quando físicos começaram a ter questionamentos sobre do que a matéria era feita. Vários físicos fizeram vários experimentos e propuseram diferentes modelos para entender o que constituía a matéria. E um dos experimentos fundamentais para entender como é o átomo foi a emissão de linhas, principalmente do hidrogênio. Quando um elétron recebe energia, ele pula de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Mas a natureza sempre vai buscar o grau de menor energia possível. Então um elétron vai voltar para o nível de menor energia e nesse processo ele precisa liberar energia. A forma como um elétron libera energia é através... E esse movimento é o que chama de salto quântico, né? Eu tô maluco. Inclusive, isso que ele tá explicando é o que muitos de nós aprendemos no ensino médio e achamos, não entendemos e não pegamos significado em química, que é as linhas de o negócio do Linus Pauling, se eu não me engano, né? Você com certeza já fez exercício que era 1s2, 2s2, 3p2. Esse S e esse P é isso que ele tá falando de linhas de energia. Então eu só tô dando um exemplo, mas aqui seria tipo 1s2 e aqui 2s2, tá ligado? Isso que você ficava montando lá no exercício de química e a professora mandava, ou o professor mandava e você ficava puto porque você não entendia, é isso que ele tá falando. Então vamos dizer... O elétron tá aqui no 1s2. Eu não sei se eu tô usando a ordem certa de valência, mas de energia, mas eu tô só usando exemplo aqui no improviso e química não é a minha especialidade. Então ele é excitado com algum tipo de energia e ele sobe aqui pro 2s2, por exemplo. Ele sobe para outra camada, tá ligado? Só que ele sempre tende a ficar no nível mais estável, então ele vai perder essa energia e vai voltar para outra camada. Através de fótons, ou seja, através da emissão de luz, que são ondas eletromagnéticas. E dependendo do nível de energia, o elétron emite fótons com uma dada energia ou um dado comprimento de onda relacionado àquela energia. Nós observamos essa emissão através das linhas de emissão e as do hidrogênio são especiais por serem encontradas no espectro visível. E inclusive a camiseta que eu estou usando nesse vídeo hoje é da minha loja, a Luz, e contém todo o espectro... Luz.
Nota mental, não esquecer que a pronúncia é luz. De absorção do sol. E você tem Bonita 10% camiseta. de desconto na sua primeira compra usando o cupom LOS10. E as primeiras 200 pessoas que fizerem compras acima de R$150 esse mês vão ganhar as pulseiras da Loz. Só não demore muito porque elas estão acabando e o cupom de desconto vale para os moletons também. Então cliquem no link do comentário fixado ou acessem uselos.com.br e vistam o universo junto comigo, porque toda a camiseta da minha marca tem um significado profundo. Agora de volta ao vídeo. Com o tempo, o experimento foi se tornando cada vez mais sensível e dessa forma os resultados começaram a ficar mais sensíveis e algo estranho começou a aparecer. Onde estavam as linhas de emissão, físicos experimentais começaram a encontrar não apenas uma linha, mas duas linhas muito próximas uma da outra. Tão próximas que sem um equipamento adequado elas parecem ser apenas uma só. E foi só em 1916 que o físico Arnold Sommerfeld conseguiu explicar o motivo dessas duas linhas. Sommerfeld percebeu que cada nível de energia dependia dos spins de cada elétron. Então era como se existissem dois níveis de energia extremamente próximos. E a separação Tô começando a me perder. entre esses dois Calma aí, vamos junto. níveis de energia recebeu o nome de estrutura fina. Sommerfeld também percebeu que a distância era sempre um múltiplo de um certo número, ou melhor, de uma certa equação. Essa equação resulta em 7,297352,5693 vezes 10 elevado a menos 3, ou arredondando na forma de fração, 1 sobre 137. Mas qual exatamente Tá, então quando você excita o elétrons no átomo de hidrogênio, quando ele volta para a forma estável, ele emite energia em formato de luz. E ele pode emitir em várias linhas, dependendo da excitação que você dá. Então, tipo, dependendo do quanto de energia com que você excitar o elétron, ele vai liberar energia em forma de luz de diferentes jeitos. Acho que estou compreendendo. Só que aí o maluco ali, ele começou a entender que existem faixas diferentes de emissão, tipo, em dois espectros diferentes de emissão, é isso. E que esses espectros diferentes eles se diferem dependendo da distância do movimento do elétron, tipo, se ele se movimentar um pouquinho para cima, ou seja, se ele se excitar um pouquinho a mais e ir para uma camada de energia um pouquinho mais acima, ele vai liberar em outra faixa de luz. E que a distância entre os níveis de energia em que ele emite ou uma faixa de luz ou outra faixa de luz é representado por essa equação. É isso. É isso. Eu tô maluco. Vamos tentar entender junto. Se alguém entender. Aqui, isso vai ser um experimento. Se eu tô indo pelo caminho certo. Ok. Agora, se eu não tô indo pelo caminho certo, alguém me corrige nos comentários e fala qual que é o caminho certo. foi o motivo para uma separação do nível de energia do átomo causar tanto interesse nos físicos. Eles não tinham coisas mais interessantes no universo para pesquisar, tipo buracos negros e matéria escura. Acho que é esse mesmo, tipo, aqueles níveis que eu falei, um S2, um S3, é a distância entre esses níveis. Em um nível, o hidrogênio libera uma faixa de luz e no outro nível, outra faixa de luz. Beleza. Vambora. Bora, e aqui que eu peço calma. Eu só falei de onde o misterioso 1 sobre 137 aparece. E aqui mesmo nós já podemos perceber uma coisa estranha olhando para a equação. Se você abrir cada unidade... Eu percebo várias coisas estranhas aí, Lô. De verdade. O menos estranho pra mim é o número 1. E o número 3 e 7. E o número 4 também. Cada constante, você vai perceber que todas as unidades se cancelam deixando um número adimensional. Ou seja, a constante de estrutura Mas não percebi isso. Mas eu boto fé em você. fina Eu confio em você. não tem dimensão, independente de quais unidades de medida você utilizar. Números adimensionais não são raros, mas eles são curiosos. Números adimensionais quer dizer que ele não dá pra saber se é 2D, 3D ou 4D, é isso? Pelo seguinte motivo: uma civilização extraterrestre chegaria ao mesmo número sem a necessidade de saber definição de metros, segundos ou qualquer outra unidade. Esse número é universal no sentido de não ser exclusivo apenas para as unidades que nós, seres humanos, criamos. Mas o número 1 sobre 130... Caraca, eu nem sabia que existia isso, pô.
Que isso, 7 maluco? começou a chamar atenção não por ser adimensional e uma boa forma de comunicarmos com aliens, mas sim porque ele começou a aparecer literalmente o tempo todo. Se você pegar o modelo atômico de Bohr, que hoje é um modelo desatualizado, mas interessante do ponto de vista físico, a velocidade que um elétron Pô, teria não fala que é desatualizado. ao orbitar o núcleo com o menor nível de energia dividido pela velocidade da luz seria 1 sobre 137. Ou se você Caramba. comparasse a energia desse elétron com a energia de repouso, você chega no número 1 sobre 137 ao quadrado. Saindo do Então, aqueles níveis que ele tava falando antes, é isso aqui, né? Não sei se o meu mouse aparece na gravação, né? É aqui, ó. Aqui é um nível de energia, aqui é outro nível de energia. Quando você cita de um nível de energia pro outro, vai pra cá. Daí a distância entre aqui é 1 sobre 17. No hélio. Eu não tô maluco. do modelo de Bohr, supondo que você pegue 2 elétrons e coloque eles a uma certa distância, para você vencer a repulsão elétrica entre os dois, você vai precisar de uma quantidade de energia. Agora, pegue essa energia e divida pela energia de um fóton com o comprimento de onda do tamanho dessa distância, 1 sobre 137. E se você for ainda mais fundo, você vai encontrar esse número mais vezes. Se você pegar a circunferência de um círculo e dividir por 2 vezes o raio desse círculo, você vai encontrar π. Desculpa, era só uma brincadeira. A constante de estrutura fina sempre surge quando você analisa a relação de partículas carregadas com o campo eletromagnético. Basicamente, a constante parece estar querendo nos dizer algo, mas não fazemos ideia do que é. Nós sempre observamos a constante de estrutura fina quando a força eletromagnética está em algum tipo de relação com cargas. E aqui é um lugar perfeito para trazer o conceito de acoplamento, que significa interação de duas coisas, como átomos. Quando duas partículas estão se aproximando, existe uma probabilidade de que elas interajam, ou seja, de que elas se acoplem. O físico Richard Feynman foi o responsável por introduzir algo chamado de diagramas de Feynman, que facilitam a visualização dessas interações entre as partículas. E nesses diagramas nós conseguimos observar se duas partículas podem ou não interagir e calcular a probabilidade de interação entre elas. A constante de estrutura fina, quando elevada ao quadrado, surge como a probabilidade que um elétron tem de absorver ou emitir um fóton. Então aqui nós podemos dizer que a constante é como se fosse uma espécie de força de acoplamento da força eletromagnética. Ou de uma forma mais fácil, ela é a força da relação de cargas elétricas e campo eletromagnético. Então dessa forma nós conseguimos entender melhor o porquê de os exemplos que eu dei chegarem nessa constante. O que permanece estranho é o seguinte: por que ela é adimensional e por que ela tem o valor que tem? A constante gravitacional pode ser vista como uma forma de medir a força com que duas partículas estão interagindo e ela possui unidades de metro ao cubo dividido por quilograma vezes segundo ao quadrado. Eu posso mudar essas unidades se eu quiser. Eu posso dizer que 1 metro é o tamanho do meu cachorro, o Planck, e que 1 segundo é a duração exata desse vídeo. Se eu fizer essas mudanças, eu vou chegar em um novo valor para a constante gravitacional, que vai estar de acordo com essas novas unidades que eu acabei de inventar. Mas isso não acontece com a constante de estrutura fina. É como se o número por si só fosse importante. Ele parece estar dizendo algo que a gente ainda não conseguiu captar. E o número é constante no sentido que ele é o mesmo, não importa para qual lugar do universo nós medimos ele, nem em qual tempo do universo. Mas ele depende da energia. O valor dessa constante muda conforme a energia do sistema que nós observamos muda, e isso é bem curioso, principalmente levando em conta que durante os primeiros momentos do universo, logo depois do Big Bang, a densidade de energia era extremamente alta, e nessas condições nós esperamos que o valor dessa constante chegasse próximo de 1, mas conforme o universo foi se expandindo nos momentos seguintes, o número foi diminuindo até chegar no valor de 1 sobre 137. Mas por quê? O que fez Será esse... que é a data de validade do universo? Fica questionamento ainda. Será que quando chegar a 0, acabou tudo? número Provavelmente não, sou um idiota. estacionar aqui? Por que nós não vemos o número mudar quando observamos estrelas e galáxias no início do universo? O que proíbe que ele chegue até 0? Ou pelo menos de valores mais próximos de 0? Não que eu esteja reclamando, muito longe disso, porque a nossa própria existência está ligada com esse número e com o valor exato dele. Se o valor fosse menor do que esse, os elétrons estariam interagindo muito fracamente. Como uma editora super sensacionalista ainda não lançou um livro chamado Número de Deus com esse número? Pô, tem editora dando mole aí. Será que já lançaram? Será que já tem um livro chamado Número de Deus? Porque é muito cara de uma editora sensacionalista fazer isso, quer ver? Livro, o número de Deus. Deixa eu ver se já rolou.
Tem um livro chamado Número de Deus. Será que é sobre o número 1/37? Pô, se não for, editoras do mundo, vocês estão dando mole. Lancem um livro chamado O Número de Deus, falando sobre a história do 1/37. 137. Vai vender muito. Com a carga positiva nos átomos. Isso significa que os átomos seriam muito instáveis e seria difícil de manter um átomo na forma que nós conhecemos. Alguns cálculos teóricos mostram que se o valor dessa constante fosse apenas 4% menor do que o valor atual, seria impossível de formar o elemento carbono. E o carbono é essencial para a vida como conhecemos. Sem ele, nós não teríamos elementos mais pesados. Além disso, se estrelas não conseguissem formar carbono, elas morreriam bem antes e formariam apenas os primeiros elementos da tabela periódica. Por outro lado, se a constante fosse um pouco maior do que o valor que ela tem, os elétrons estariam presos muito mais fortemente ao núcleo dos átomos. E isso dificultaria que elétrons e os próprios átomos fizessem ligações atômicas para formar moléculas ou reações químicas. Parceiro, é o número de Deus, é isso. Eu tô totalmente convicto e vou sair desse vídeo convicto. Se você não está convicto, você é um infiel. Esse universo... Você é um herege. Cara, não tem motivo, cara. Mas esse número, ele controla tudo. É a prova que o sobrenatural existe. Já criei a conspiração aqui ao vivo. Se eu tivesse Vou criar a igreja do número 1/137 amanhã, cara. Vou abrir o CNPJ, quem quiser me seguir, já vou estar linkando aí o Pix. escolhido a dedo o valor Tudo brincadeira, sabe? Tá zoeira. Não quero desrespeitar nenhuma fé, só tô brincando. exato dessa constante, Querendo deixar o vídeo divertido pra internet, né, galerinha? e nós não sabemos como ela surgiu. Alguns físicos sugerem que a constante seja um ingrediente importante na busca pela teoria unificada da física. O fato de ela não ter dimensão e de aparecer em diversas situações significaria que ela poderia ser uma forma de relação entre diferentes áreas na física. E outros até sugerem que todas as constantes, como por exemplo a gravitacional ou a velocidade da luz, estão relacionadas com essa constante e que ela define todos os valores que nós vemos hoje. E também tem aqueles que acreditam que esse número está nos dando alguma informação sobre a formação da matéria em si, ou seja, do que a matéria é feita. Basicamente, o universo nos deu uma charada e nós temos que adivinhar para encontrar a resposta que queremos. Mas também existem as pessoas que sugerem que esse número não é especial e ele funciona exatamente como o π funciona, que também é um número adimensional e aparece em quase tudo na física. O π é uma constante matemática e há sugestões de que o alfa também é uma constante matemática. Nós só ainda não sabemos exatamente de onde ela veio. De qualquer forma, esse é um dos mistérios dentro da física que dura mais de 100 anos e físicos famosos que definiram a mecânica quântica morreram curiosos sobre ele. Mas e você? O que você acha? Será que esse número está nos dando a resposta sobre todos os mistérios do universo ou é apenas a nossa obsessão pela busca de padrões? Eu gostaria de saber o que vocês acham. Um pouco dos dois, né? E estou abrindo a igreja do número 1/137. Primeiro membro. Quem quiser ser membro, só me mandar inbox. Que eu estou totalmente... eu vou tentar... Eu sou dessas pessoas que descobrem uma coisa nova, eu fico tentando encaixar pra falar pras outras pessoas. Pessoas que convivem comigo, vocês estão ferradas, porque durante essa semana eu vou ficar tentando encaixar o número 1/137 nas conversas. Acham aqui nos comentários. Vou tentar... Rapaziada, vocês não estão ligados no que eu aprendi no Ciência Todo Dia. Vou ficar tentando falar pra todo mundo, parceiro. Não é possível que as pessoas não saibam disso. Muito obrigado e até a próxima. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Como que é? Blackbird? Blackbird, essa música. Mas é isso. Paradoxo de Einstein, não. Fica O ponto mundo react. É estranho. E ele Esqueço de desativar a reprodução automática. Mas é isso. Legal. A ciência é incrível, né? Desculpa as brincadeiras aí, rapaziada. Mas é que às vezes eu tento ficar fazendo gracinha. Eu sei que eu não sou bom de gracinha, mas eu tento. E eu acho que deixa o vídeo legal. Mas é isso. Ciência magnífica, né? Impressionante. Quantas coisas legais a gente pode aprender. Vou meter o louco que entendi tudo? Não vou meter esse louco. Mas o principal deu pra entender. E quem não conseguiu entender, eu tentei ajudar. E se eu entendi errado, alguém vai corrigir a gente, porque essa é a maravilha do conhecimento, essa é a maravilha da ciência. Um ajudando o outro, um construindo com o outro.
tentando deixar divertido, tentando deixar alegre. E é muito bom o vídeo do começo do Ciência Todo Dia. Eu espero que Ciência Todo Dia dure até daqui 100 anos, que continue produzindo conhecimento, produzindo divulgação científica, porque é excelente. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal deles. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, dá uma moral pra mim aí também. O meu conteúdo não é super, super legal como o do Ciência Todo Dia, mas a gente tenta. Um dia a gente chega lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!